Vamos tirar direto do orçamento. Vamos meter a mão no orçamento, é a mão no cofre. É para onde vai o dinheiro do contribuinte. Então, tudo aquilo que se refere à blindagem, tudo aquilo que se refere a turbinar fundo eleitoral, fundo partidário e agora o esquema de emendas é como se fosse um fundo eleitoral extra. Tudo isso passa batido aí pela agenda bolsonarista. Não tem bolsonarista lá discursando tão firmemente como a deputada, como o deputado do Novo, do PSOL. Então, o Brasil fica entre aí lulismo e esse Valdemari, porque o Valdemar é o dono do PL, é o partido da família Bolsonaro. Está lá na rede social dizendo uma coisa, no carro de som, engajando a massa. No entanto, é bastante complacente com tudo isso que aí está. E aí eu pergunto para a deputada, como é que fica o Partido Novo nessa tentativa de construção de uma direita diferente do PT, ao mesmo tempo que, em alguns momentos, alinhada ao bolsonarismo em relação a determinadas atitudes do STF, ou para combater o PT, precisamos unir forças, etc. Mas você está aqui, Adriana, falando criticamente a respeito do dono do partido da família Bolsonaro. Como fica essa relação? Quais são as tensões? E nesse momento de corrida eleitoral, em que o Novo tem um candidato, o Romeu Zema, como que você está enxergando esse cenário e se posicionando com toda, vamos dizer assim, a habilidade que talvez seja necessária na política para lidar com uma situação como essa? Política, essa habilidade, eu não sei se a gente tem tanto, eu gostaria que o eleitor percebesse essa diferença. O que eu vejo é que muitas vezes, Felipe, o eleitor não consegue diferenciar o que é pauta aqui. Cada um acha o que quer, porque o céu pode ser, a parede pode ser branca ou pode ser azul, ok, é opinião. Agora, corrupção sempre vai ser corrupção, princípio sempre vai ser princípio, né? Roubalheira é roubalheira, corrupção é corrupção. Então, eu acho que blindagem é blindagem, proteger bandido é proteger bandido. Então, eu acho que tem uma diferença que é grande, é muito nítida. Meu amigo Felipe Igor. Moura Brasil. Os caras estão roubando e estão roubando de montão, tá? Os caras não tem mais vergonha, não, cara. Os caras não tem mais vergonha, não. Não é Essa brincadeira. realmente chama Ó, atenção. surpresa! Né? Eu estou sendo irônico, obviamente, Igor, porque eu passei anos ao longo de todas essas investigações aí, desde lá de trás, ainda na esteira de mensalão, mas depois Petrolão, aí veio Lava Jato, aí houve todo o desmantelamento do combate à corrupção, teve duas etapas ali que eu já descrevi essa cronologia aqui no Flu, mas teve um momento em que os investigadores chegaram na Petrobras, aí primeiro atingiram o PP, o partido do Arthur Lira, do Ciro Nogueira, aí depois veio uma outra diretoria que era mais ligada ao PT, e aí depois se atingiu o PSDB, depois se atingiu o Michel Temer. Quando chegou no Alto Tucanato, no Temer e numa ala do Poder Judiciário, quase tudo ao mesmo tempo, ali por volta de 2017, Gilmar Mendes, lá no Supremo Tribunal Federal, que antes apontava o modelo de governança corrupta, petista, a cleptocracia descoberta, revelada pela Lava Jato, se voltou contra a operação. E anos depois, final de 2018, quando veio a lista do COAF, com a movimentação bancária típica dos assessores da ALERJ, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, numa colaboração com uma operação que chamava Furna da Onça, que era um desdobramento da Lava Jato no Rio. Quer dizer, quando essa operação atingiu o Flávio Bolsonaro, aí o bolsonarismo também se voltou contra a Lava Jato. E aí você teve todo mundo, portanto, contra a Lava Jato. Isso que a deputada está descrevendo, que muitas vezes só fica o Novo e o PSOL ali e tal. Bom, o lulismo, o velho tucanato, o centrão, o bolsonarismo, uma parte do poder judiciário, obviamente, todos se voltaram em determinado momento contra a força-tarefa. E nesse caso, claro, o PSOL ficou do lado do Lula, também contra a força-tarefa. Então, houve o aniquilamento do combate à corrupção. E eu apontei, olha, obviamente, os esquemas criminosos, eles serão recriados, serão transformados, eles continuarão funcionando, podem ter novos modelos, mas esses mesmos personagens, esses mesmos protagonistas, eles vão aparecer em novos escândalos. O Estado está sendo distribuído para essas pessoas que têm um histórico de condutas imorais, etc. Vai aparecer escândalo nas estatais, vai aparecer escândalo de emenda. A gente estava apontando desde a raiz o abuso na distribuição de emendas parlamentares. Você tem a individual, você tem a de bancada, e apareceu essa de relator, que já era uma distorção completa. As de comissão começaram a ser distorcidas, como a deputada descreveu. Então, você tem 4 tipos de emenda, as duas
originais, vamos dizer assim, elas já tinham alguns escândalos. As outras tiveram os seus escândalosãos, mas ninguém quer mudar. Ela está descrevendo isso. Você tem o presidente da Câmara, Hugo Mota, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, eles ficam defendendo os parlamentares, como saíram em defesa do Jacques Wagner, que também foi alvo de busca e apreensão num outro caso, né, envolvendo o ex-sócio Daniel Volk, no caso Master. Então você sempre tem um corporativismo que não é só, vamos dizer assim, a defesa dos pares, porque eles são meus coleguinhas de profissão. É a defesa do mecanismo. O mecanismo, ele já é desvirtuado por si só, quer dizer, nem precisa aparecer esse caso do sujeito sem mandato parlamentar, como é o Valdemar, como é o Eduardo Cunha, para que a ação das emendas seja vista como escandalosa, já é há muito tempo. Quer dizer, agora você tem novas cerejas do bolo desse desvirtuamento da utilização de recursos públicos, dinheiro dos pagadores de impostos brasileiros. Mas quando você tem o rebaixamento ético da sociedade também, né? Porque aqui não se tem pano para vários segmentos da população. Claro que não é o povo inteiro do Brasil, mas você tem um rebaixamento ético de uma parte significativa da sociedade, e isso se espelha na política, e obviamente a política ela turbina esse rebaixamento ético. Aí você tem toda uma casta de uma geração de políticos. Na verdade, a gente já está aí nas novas gerações. Né? Eduardo Cunha era o presidente da Câmara lá atrás, Hugo Mota agora já é o discípulo do discípulo, né? Passou por Arthur Lira e tal. Então você tem várias gerações de um rebaixamento ético, moral muito grande. Então essas pessoas estão defendendo a obscuridade. Elas estão defendendo que a distribuição de recursos seja feita de uma maneira que a sociedade não possa vigiar. Quando eles falam, está tudo no portal da transparência, é mentira, não tem todas as informações lá, senão o Flávio Dino não estava dando esse tipo de decisão. Então, não se pode perder a capacidade de se indignar em relação a isso. E a gente vê a corrida eleitoral, você tem duas lideranças, lulismo e bolsonarismo, que são complacentes com tudo isso há anos. Então, você pensa, como é que o país vai sair disso? Então, claro que não é uma questão só eleitoral, porque muitas vezes as pessoas tentam reduzir tudo a uma questão de voto. Não é a postura da sociedade. É como é preciso resgatar a ética, como é preciso resgatar a vigilância sobre quem quer que seja. Seja eleito Lula, seja eleito Flávio, Caiado, Renan, Zema, Augusto Cury, Joaquim Barbosa, quem quer que seja, é preciso ter vigilância, é preciso ter cobrança dos órgãos de fiscalização e controle, é preciso impedir na raiz as indicações políticas desqualificadas. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like e se inscreva no canal. Até a próxima!